Bom dia a todos, paz do Senhor. Mais um domingo ao qual Deus nos dá a oportunidade de estarmos focados e ligados na sua palavra. E hoje será uma manhã como as outras, uma manhã especial, porque o Espírito Santo se faz presente, o Espírito Santo está conosco. Quero pedir a você que já está aí conosco nessa transmissão ao vivo, que talvez convide mais um, mande a mensagem para algum amigo, para algum parente. Não porque eu estou aqui, mas porque nós iremos falar da palavra de Deus, algo que é muito importante, muito valioso para nós, é um alimento. Então tudo que eu quero é que o Espírito Santo fale com você, fale com a pessoa que você convidar, fale com todos nós, para juntos crescermos na graça e no conhecimento. Amém? Hoje a nossa escola dominical está embasada aí num título bem interessante: o que a Bíblia diz sobre mim. Então é uma manhã onde a gente vai conversar um pouquinho, a gente vai dialogar para podermos ver o que Deus fala ao nosso respeito. É muito importante saber o que falar de Deus, mas também é interessante nós termos a noção o que Deus fala de nós, o que a sua palavra fala sobre mim, fala sobre você. Então, desde já eu peço aí para você pegar a tua Bíblia, talvez a tua caneta, para fazer as tuas anotações, não sei, ou o teu aplicativo para você poder abrir aí a Bíblia e juntos a gente fazer menção. Eu queria aqui junto com você no livro de Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 26. Aí eu estou compartilhando com vocês aí a tela da Bíblia aí, talvez para ficar mais fácil a nossa leitura. Gênesis 1, verso 26 e o verso 27, onde está marcado aí. Eu vou ler aqui nessa versão que eu escolhi. Vamos acompanhar em nome de Jesus. Diz o primeiro verso: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Amém? Esse é o versículo aí. Bom, não temos como falar sobre nós que temos a fé em Cristo a partir de uma visão vindo de Deus. Você olhar no espelho e falar de você mesmo é muito diferente do que você imaginar o que Deus pensa de você. Nem sempre o que nós achamos de nós é aquilo que Deus está olhando, está se agradando. Às vezes eu estou fazendo e vivendo uma vida que me agrada, fazendo os meus desejos, as minhas vontades, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, mas partindo da holística de Deus, partindo do que Deus enxerga de nós, é uma coisa que pode desagradar tanto a Ele, quanto ao Espírito, quanto ao seu Filho Jesus. Então eu queria, nessa manhã, conversar o que somos, o que a Bíblia fala que somos, quem somos diante da luz da Bíblia. E esse versículo é a primeira menção onde nós sabemos, e talvez todos aí conhecem a história, onde a Bíblia relata a criação do homem e a criação da mulher, ou seja, a criação da humanidade. Então nós temos um princípio, nós temos uma origem. E talvez seja um ponto de partida para a nossa conversa hoje, onde devemos compreender, por meio da nossa fé, que nós temos uma origem. Eu sei que a palavra vai dizer que o homem foi feito do pó da terra, do barro, talvez da argila, dependendo de algumas versões que vocês tiverem em mãos aí. Mas a gente tem que entender que a nossa origem, ela não é terrena, a nossa origem, ela é celestial. Nós fomos concebidos mediante um planejamento celestial. Nós fomos arquitetados dentro do próprio Deus. E a palavra fala que o homem passou a ser um ser vivente
A partir do momento em que Deus soprou nele fôlego de vida, ou seja, Deus soprou um ar, Deus lhe deu um espírito, ou seja, Deus lhe deu um pouco da sua essência. Então isso é importante, isso é interessante, porque nós sabemos que o pecado veio e corrompeu. Nós, o ser humano, permitimos o pecado entrar. Adão, Eva permitiram isso por uma escolha deles, e isso veio a corromper a essência. Então, partindo daí, o homem, desde tempos remotos, o homem vem buscando se conhecer, vem buscando tentar olhar para o seu interior. E à luz da Bíblia, com a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar isso melhor. Porque eu sei das crenças, se é que eu posso falar assim, uns acreditam na ciência, uns outros acreditam com base na fé. Eu, particularmente, acredito que o homem foi formado pelas mãos de Deus. Talvez você que está aí, evangélico ou não, possa ter uma outra crença. Mas o que nós devemos entender é que o ser humano, ele está banhado na maldade, mas em sua essência, ele tem algo de bom. Ele tem algo de bom. Certa vez eu ouvi isso e já até compartilhei. Determinadas frutas, né? Determinadas frutas você tem que tirar camadas para que você chegue na essência dela, que é o que se pode ingerir, que se pode comer. E o ser humano ele está envolto em camadas de maldade, de pecado. Ele está envolto em camadas de coisas ruins que ao longo do tempo, a perversidade, aquilo que nós tínhamos de bom foi se perdendo e foi sendo encoberto pela maldade. Hoje parece que o ser humano expressa só maldade, mas nós temos que buscar algo de bom dentro de nós. E é por isso que nós estamos aqui conversando, porque o que nós queremos é lhe apresentar um Deus que te formou, que te criou numa essência boa, agradável, perfeito. E Deus está desejoso para que os seus resgatem isso novamente por intermédio do sacrifício de Jesus. Uma frase muito marcante na minha vida, pelo menos passando aqui pela Igreja Metodista em Rio da Areia, quando eu fiz o dito, Escola de Líderes, a nossa professora, Tia Selminha, talvez esteja aí conosco nos acompanhando, ela falou algo que marcou a minha vida. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu posso ter. Eu posso ir a lugares onde a Bíblia diz que eu tenho que ir, que eu posso ir. Então, esse eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, isso ficou marcante na minha vida, latente na minha vida, mas é necessário, dia após dia, buscar conhecer a Bíblia para que ela me revele. Talvez eu falei isso em outra conversa com vocês, de que é muito interessante ler a Bíblia, mas é mais profundo quando a Bíblia nos lê. Porque nós lemos a Bíblia, nós estamos conhecendo Deus. E quando é o inverso, quando é a Bíblia que nos lê, é Deus nos conhecendo. Então tem que haver uma recíproca, tem que haver uma intimidade, onde eu quero conhecer Deus, mas também eu tenho que dar a liberdade de Deus me conhecer. Mas Lucas, Deus já sabe de todas as coisas, Deus ele é onisciente, ele é o detentor, eu sei, mas Deus não é um Deus que invade a nossa vida, Deus não é um Deus que derruba as portas da nossa vida à força, ele sai quebrando a maçaneta do nosso coração. Não, Deus não é isso. Deus é um cavalheiro, Deus é totalmente cordial, Deus é um Deus educado, onde ele chega até a sua vida, bate na porta e diz na sua palavra: aquele que abrir, eu vou entrar e vou cear com ele. Então nessa manhã Deus também está querendo te conhecer. Então revele-se para Deus, mostre-se para Deus. Deus poderia chegar agora muito bem e falar: Lucas, você é isso, porque eu conheço os teus pensamentos, conheço os teus intentos, conheço o que se passa dentro, conheço o que você faz por fora. Quando ninguém te vê, eu também te conheço. Deus poderia expor tudo isso, porque Ele é Deus, Ele nos conhece por dentro e por fora. Mas Deus não faz. Pelo contrário, Ele pede
por intermédio da sua palavra, pela instrução de Jesus, entra no teu quarto, no teu aposento, se reserve, fica em silêncio, onde ninguém pode te ver, onde ninguém pode te ouvir, e o teu Deus que te vê em secreto, ou seja, o teu Deus que te conhece, até mesmo quando ninguém está te vendo, Ele vai se revelar e Ele vai buscar te conhecer. Você tem que dar essa liberdade. Então, partindo aí, gente, do princípio de que nós somos o que a Bíblia diz que somos, talvez filosofia, fé, religião, política vão caminhar para caminhos distintos, né? Vão se contrapor, vão ter as suas divergências. Eu continuo crendo na palavra de Deus como sendo o meu alicerce, a minha base, a minha essência. É o apontamento para onde eu vou, é o apontamento para aquilo que eu devo fazer. Então eu ressalto aqui a minha fé na palavra de Deus e faço coro com aqueles que também têm a fé na palavra de Deus, de que nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Aí eu queria compartilhar com vocês alguns versículos para nós termos aí uma ideia, uma noção do que a Bíblia diz sobre nós. Olha que interessante. Livro de 1 João 1,7. Eu vou expor também aqui a Bíblia. 1 João 1,7. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Eu vou colocar aqui para a gente poder fazer uma leitura, talvez até da mesma versão, perdão, para a gente poder... É Romanos, perdão, gente. Falei errado aqui. Vamos lá. Romanos 8. Está aqui. Vou deixar o versículo. Olha que interessante. Olha o que a Bíblia diz sobre nós. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Você pode receber essa palavra, você pode abraçar isso, tomar posse daquilo que Deus diz sobre você. Nós somos mais do que vencedores. E isso faz jus ao período que nós estamos enfrentando, ao período turbulento que nós estamos vivenciando. E poder olhar para a palavra e ela apontar para nós, olha, você é mais do que vencedor. É interessante que talvez em todas as versões bíblicas aí, todas as versões de Bíblias que nós temos, quase 100% delas vai enfatizar isso. Nós somos mais do que vencedores. Mas não é um mérito nosso, não é algo que vem de nós, é algo que vem do próprio Deus. É uma capacidade que vem do próprio Deus por intermédio do sacrifício de Jesus. Então, olhar para a palavra de Deus e saber que eu sou mais do que vencedor. Às vezes você quer tomar posse do carro novo, da casa nova. Eu sempre brinco com o pessoal aqui, a casa de 3 andares, 10 andares, de um terreno de tantos 1000 hectares, isso é muito bom. Eu também queria. Mas poder olhar para a palavra de Deus e ter certeza dessa promessa que já se cumpriu, porque nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, de que nós somos mais do que vencedores, isso ultrapassa todo o bem, toda a riqueza material, tudo aquilo que a traça corrói, tudo aquilo que alguém pode tirar de nós. Está falando que nós somos, não está falando que é o bem que nós temos, não está falando que não é a casa, que não é o carro, não é a bicicleta, não é o salário, está falando que você é, ou seja, está em você e não está naquilo que você possui, está dentro de você. Isso é interessante, e isso só é possível, e isso só foi possível declarar, de expor, de alguém poder relatar, né, nesse verso que nós somos mais do que vencedores, porque alguém pagou o preço por nós. Você olha para o início da Bíblia, vai lá no início, conforme nós lemos aqui, livro de Gênesis, no capítulo 1, nós estamos falando do primeiro capítulo da Bíblia, onde nós fizemos a menção de Deus, né,
forjando a humanidade, homem e mulher, a sua imagem, a sua semelhança. Olha que interessante, como podemos falar, Luca, que somos mais do que vencedores, se o homem errou lá atrás, e dia após dia ele só veio errando, com o passar dos anos, séculos, milênios, ele só veio errando, subia, mas ao mesmo tempo caía, acertava, mas depois errava, ou, aqui eu estou falando, enfatizando Jesus. Nós somos mais do que vencedores por intermédio de Jesus, o mérito é dele. Jesus venceu e por ele ter vencido, ele nos chama para poder compartilhar dessa vitória com ele. Nós somos mais do que vencedores. Então é interessante também nós fazermos menção disso. Outro versículo muito conhecido, no livro de Mateus, capítulo 5, versos 13 e 14, nós vamos ter a comparação de Jesus em um de seus ensinamentos falando: vós sois o sal, vós sois a luz. Olha que interessante, isso estou falando de mim, a gente está falando de um tema onde nós colocamos o que a Bíblia diz sobre mim. Já enfatizamos aqui que nós somos imagem e semelhança, lendo os primeiros versos da abertura desse diálogo, dessa conversa, escola bíblica aqui. E nós falamos que nós somos também mais do que vencedores. Olha só que interessante. E agora nós temos aqui um relato da parte de Jesus falando que nós somos sal, de que nós somos luz, né? Olha Mateus 5, versículo 13 e versículo 14, vai dizer aí, ó, olha aqui, verso 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens, né? E no versículo adjacente aí, posterior, nós vamos ter: vós sois a luz desse mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Olha aí que interessante. Jesus mostrando para mim e para você que nós somos sal e luz. Ou seja, nós fomos gerados para fazer a diferença. Por que isso? Porque nós fomos gerados para fazer a diferença. Pensa comigo. Deus criou a terra, Deus criou os luminares, Deus criou as estrelas, Deus criou todo o firmamento, os gases que nós respiramos, Deus criou animais, plantas, tudo que nasceu nessa terra Deus criou, mas por fim Deus criou o homem, ou seja, o homem foi gerado para fazer a diferença. E o que o inimigo fez foi corromper o homem em sua essência, para que ele não tivesse mais o prazer de fazer a diferença como uma obediência ao seu Pai, ao seu Deus. Então nós temos que entender isso também, igreja, que nós fomos gerados por Deus para fazer a diferença. O homem foi aquele que foi colocado como cabeça lá no jardim no Éden. Para quê? Para dar nome, para cuidar, para zelar, para fazer as atribuições que Deus lhe transmitia, lhe deu para fazer. E hoje, você, igreja de Deus, você é igreja, você que me assiste, que tem a fé em Cristo Jesus, você é igreja. Igreja para quê? Para fazermos a diferença. Sal e luz, sermos e fazermos a diferença. Isso é bom, olhar para a palavra de Deus e olhar que Deus me olha assim. E saber que Deus vê isso em mim. É muito ruim, irmãos. É muito ruim você que assiste, talvez não sei se você está passando por isso, ou já passou, de poder olhar, de olhar no espelho e ver um vazio dentro de nós, olhar assim nos nossos olhos e ver um vazio, e olhar em nós inexistência, não achar em nós algo que nos agrada. Aí a gente até comenta, né? Talvez as mulheres sabem o que é isso, olhar para o cabelo e o cabelo não está da cor certa, não está da medida certa, né? Olhar para o seu corpo e talvez falar, não estou no peso ideal. Eu ressalto aqui mulher, porque a mulher tem essa sutileza talvez a mais do que um homem, né? Tem esse que a mais do que o homem, de talvez se reparar mais,
né? Mas é ruim quando você olha para si mesmo e não se agrada, não vê nada em você, não vê algo que lhe transmita segurança, paz, sossego. Isso é muito ruim. Mas aí você vai para a palavra de Deus e Deus está falando para você: você é mais do que vencedor, você foi chamado para ser sal e luz. Você sabe o que é isso? É um Deus que te conhece até mesmo mais do que você mesmo. Com certeza eu acho que todos nós já ouvimos isso da nossa mãe, ou da avó, do pai, enfim. Olha, menino, eu nasci primeiro do que você, eu te conheço. Eu sei como que você está se sentindo. Quem é que nunca esteve aí no seu momento deprê, se é assim que eu posso falar? Seu momento para baixo, baixa astral. E talvez a mãe chegar perto, o pai, ou alguém que te criou, alguém que te acompanhou desde pequenininho e falar: pode falar comigo, o que você está sentindo? E você relutar: não é nada não. Mas a pessoa insistir: não, eu sei, eu te conheço. Olha, ainda bem que tem pessoas assim do nosso lado, para nos dar esse apoio. Talvez um pastor, quantas vezes o teu pastor, o nosso pastor aqui, por exemplo, na igreja Henrique de Areia, chegou para nós e falou: pode falar, pode se abrir, eu te conheço, você não é assim. Isso é uma bênção de Deus, em colocar pessoas que nos conhecem, mas ao mesmo tempo, eu falo que é constrangedor, porque como é que alguém pode chegar e falar para mim e saber como que eu estou, se nem eu sei o que eu estou passando? E ela falar com tanta convicção e tanta certeza, sabe o que é isso? Isso é o amor de Deus para com a tua vida. Pegar uma pessoa, colocar do teu lado e falar: pode se abrir, pode chorar, pode desabafar, eu te conheço. E a gente ficar impactado, e como você sabe, eu olho isso como um presente de Deus, em colocar pessoas na nossa vida que fazem a diferença, porque Deus se preocupa conosco. E nós temos ainda, vamos lá, livro de Romanos 8, Escola Bíblica Dominical não temos como passar batido sem fazer menção de versículos, né? Romanos 8, 12, vou compartilhar com vocês. Romanos 8, 12, é um versículo também conhecido, mas que a gente precisa tomar posse. É isso que eu quero que você desperte em você nessa manhã. Nesse momento a gente pode dialogar, conversar, tomar posse do que a palavra diz sobre você. O mundo tem falado muitas coisas. O sistema tem falado muitas coisas. É até enfático a gente deixar aqui para vocês aqui. O mundo te trata como um assalariado mínimo. Esse sistema, o sistema aí fora te trata como uma classe baixa, classe média. O mundo aí, o sistema te trata como alguém que vive às margens. Uma palavra tão forte, mas que faz todo sentido quando você entende. Marginal, aquele que vive à margem, aquele que vive fora do que a sociedade define como algo de valor, algo de bem. Pode ser que o mundo esteja falando isso para você, de você, falando isso de você. Mas nessa manhã eu quero te mostrar que a palavra de Deus, ela supera todas essas expectativas, até mesmo negativas, e quer te levar por um conhecimento mais profundo. Aí nós temos aí, livro de Romanos, capítulo 12, né? Onde nós, vou botar aqui no capítulo correto, é capítulo 8, verso 12. Vamos lá? Ó. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Olha que interessante. Nós somos devedores não da carne, porque o preço do pecado alguém já pagou por nós. Não fique constrangido por aquilo que o mundo fala de você, ou inventa de você, ou por aquilo que o mundo te engloba. O mundo nos coloca aí em patamares. Eu estou falando e chamando a tua atenção para compreender o que a Bíblia fala de você, o que Deus fala de você. Olha aí que interessante. Romanos 1 também é outro verso muito conhecido. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós não podemos nos condenar por causa da carne,
o pecado já foi pago, o preço do pecado já foi pago. Hoje nós temos a liberdade em Deus. Então, se desprende daquilo que o mundo fala quem é você. Ou então dita as regras, né? A gente conhece aí o que tendência da moda, que fala que nós temos que ser assim, temos que andar assim, temos que ter a postura, a compostura, né? Temos que comer com talher X, né? Isso e aquilo, normas de etiqueta e tudo mais. Deixa eu falar para você. Certa vez Jesus caminhava com os seus discípulos, diz as Sagradas Escrituras, e eles com fome começaram a pegar alimentos por onde passavam e começaram a comer. Até que os detentores, né, das regras, os detentores da religiosidade, da religião, né, aqueles que andavam de cabeça erguida, né, mostrando que eram maiores e mais do que os outros, falaram: Pô, Jesus, como é que você deixa eles comerem assim, não lavam nem as mãos, não se consagram, não se limpam para poder fazer isso e aquilo? E Jesus, estalou os dedos e trouxe para aqueles homens: olha, o que contamina não é o que é ingerido, o que contamina o homem é o que já está dentro dele. O que isso significa para nós? O mundo está tentando te contaminar, o mundo está tentando colocar dentro de você coisas que o mundo pensa de você, e com a ajuda de nosso inimigo, nós temos esse inimigo em comum, a carne, o mundo e Satanás. E isso tudo coopera, né, um com o outro, para colocar dentro de você aquilo que você não é. Por isso que nessa manhã você precisa tomar posse. Precisa tomar posse. Pessoas que corriqueiramente escutam: você é infeliz, você é um mal-sucedido, sua família não vai para frente. Infelizmente, nós temos muitos pais e mães que, ao invés de abrir a boca para abençoar, para levantar um filho ou uma filha, denigrem a imagem do filho. Você não serve, você não presta para nada, você não vai crescer na vida, isso e aquilo. Graças a Deus, que mesmo passando por momentos onde eu demonstrei que realmente eu não merecia, a minha mãe, meu pai, a minha avó, o meu avô, sob correções, me colocavam no devido lugar, mas de maneira alguma me maldiziam ou me amaldiçoavam. Pelo contrário, sempre recebemos uma bênção, sempre recebemos uma palavra profética. Eu sei que muitos que estão conosco ou que irão assistir esse vídeo, essa gravação, vão dizer assim: poxa, lá atrás, antes de sair de casa, eu pedi a benção. Benção, mamãe. Benção, papai. E com o passar dos anos, isso foi se acabando, né? Benção, mãe. Benção, pai. Na chegada e na saída. Mas deixa eu falar para você. Por mais que esse costume tenha se perdido, a palavra de Deus, ela permanece. E ela fala que nós somos abençoados. E somos agraciados pela misericórdia, pela bondade e pelo amor de Deus, né? Então a gente precisa tomar posse, igreja. A gente está vivendo momentos tão decadentes, tão a um baixo astral. O clima parece que não está legal, né? Você anda pelas ruas, não só da nossa, mas de várias cidades no país. Parece que as pessoas estão sem esperança, andando cabisbaixas, desiludidas. O que vai acontecer, o que vai ser do futuro? Olha, a palavra nos ensina que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. É uma das tarefas mais difíceis que Jesus deixou para nós. Não se preocupe com o dia de amanhã. O mal basta a cada dia basta o seu mal. Olha, isso é difícil, não nos preocuparmos. Quem é aqui que não se preocupa? Quem é aqui que não se planeja? A gente não pode confundir as bolas, como nós temos aí a gíria popular. A gente não pode confundir, né? Eu planejo,
Eu me planejo, junto com a minha esposa, a gente se planeja. Quem é que a palavra de Deus diz assim, um ensinamento de Jesus? Olha, antes de começar a construir, de pensar em fazer, é necessário calcular, é necessário ponderar se vai dar ou se não vai dar. Não adianta, depois de construído, você tentar colocar a mão e não alcançar porque você calculou mal. A palavra quando diz, não se preocupe com o dia de amanhã, em minhas palavras, para facilitar o nosso entendimento, está falando o seguinte: olha, confia em Deus. Você pode planejar, rascunhar, né? A gente faz isso. Quem é que não faz? Pega o salário, isso aqui vai ser para pagar isso, vai ser para pagar aquilo, eu já tirei a parte da oferta, eu já fiz isso e tal. Mas depois de tudo aquilo, Deus nos ensina, Jesus nos ensinou, depois de ter feito tudo isso, todo esse planejamento, entregue na mão do Senhor. Confia nele e o mais ele fará. E o mais ele fará. É difícil, mas não é impossível. Então nós temos que aprender a cada dia a tomar posse daquilo que já foi estabelecido para nós. A gente procura tanta coisa, gente, tanta coisa, que às vezes fica fora de nexo. Lucas busca tanto a riqueza, o bem material e crescer na vida financeira. Gente, isso é muito bom. Isso é muito bom. Receber um salário X que te satisfaça, que satisfaça as necessidades da tua família, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas existem coisas mais simples que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia mostra para nós, que nós deixamos de lado. Quando a Bíblia declara, buscai primeiro o reino dos céus, está nos ensinando um caminho muito mais simples do que aquele que muitas vezes nós planejamos por força e por intuito pessoal, partindo tudo de nós, vindo tudo de nós. Buscar primeiro o reino dos céus é simplesmente mergulhar na vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E saber que Ele olha para mim como alguém que é mais do que vencedor. E saber que Ele olha para mim não me condenando, porque diz a sua palavra, como nós fizemos menção, nenhuma condenação há. E é saber que Ele olha para mim falando, olha, não se condene pela carne. Não se condene pela carne. Isso é interessante, livro de Filipenses 4:13 vai falar que nós somos fortes. Nós somos fortes. Olha que interessante, a Bíblia está falando isso de mim. E parece que tem uns momentos aí, né, do dia a dia que a gente acorda, a gente abre os olhos, a gente dorme até com disposição, uma predisposição, né? Não, amanhã eu vou acordar cedo, vou trabalhar e vou fazer isso. Faz aquele rascunho do seu dia seguinte. E quando você desperta, é o desânimo, é o abatimento, é a fraqueza, é uma alma desiludida. Aí você abre a palavra e a palavra está falando, você é forte. Você é forte. Ou como nós temos escutado demais, olha, tenha bom ânimo, levanta essa cabeça, levanta esse astral, olha para o alto, para aquele que tem te chamado dia após dia para caminhar atrás dele, caminhar com ele, Jesus. Eu sei que tem manhãs aí que parece que a gente, como alguns falam, né? Se eu fosse um avestruz, eu enterraria a minha cabeça agora e não queria saber mais de ninguém. No chão e não ia saber mais de ninguém. Jesus não te chamou para ser um avestruz. Muito pelo contrário, Deus fez esse animal, mas Deus fez você como imagem e semelhança dele. Eu estava ontem fazendo umas comparações, né? A gente acaba, tudo que a gente vê, a gente acaba trazendo para a nossa vida espiritual. Eu levei para casa um equipamento, né, que nós temos usado, eu levei para casa uma câmera, e
eu estava em contato com o Jonas, que é o que tem dado apoio para a gente. Como que faz? Tem programa para instalar? Tem isso? Tem aquilo? Como que... Isso, e a qualidade, e não sei o quê. Depois de várias perguntas, depois de vários tempos, eu instalando, colocando, eu fui ver que tinha um manual dentro da caixinha. Tinha um manual. Aí veio aquela reflexão na minha vida espiritual. Eu ligo para o pastor para ouvir alguma coisa boa. Eu ligo para o irmão pentecostal que gosta de profetizar. A gente brinca aqui, o canela de fogo, aquele que fala labareda e liga para um e para outro. Mas o manual, a gente tem ignorado o nosso manual de regra e fé, conduta. A gente tem ignorado o nosso manual. Aí eu fui fazer uma pesquisa. Se eu não me engano, se não me falha a memória, perdoe aqui. Até porque depois, se você assistir isso aqui, depois de alguns dias, vai mudar a estatística. Mas as estatísticas apontam que mais de 50%, 60% dos compradores de qualquer aparelho que seja, ignoram o manual do usuário. Eu não sei se você já viu, mas o carro, talvez quem comprou um carro novo vai saber melhor do que aquele que está comprando de segunda, terceira mão. Mas o carro tem um manual. Certa vez, onde eu trabalhava, né, no local onde eu trabalhava, um dos gerentes chegou para mim e falou: olha, não sei o que aconteceu no meu carro. Um Golzinho 97, fui lá, toda boa vontade, coloquei lá X reais de gasolina pódio. O carro não andou 2 km, parou tudo. Eu não aguento mais esse carro, não sei o que. Aí na conversa eu perguntei: poxa, mas esse carro já te deixou na mão uma vez? Não. Mas esse carro não te leva para cima e para baixo? Você usa para vir trabalhar? Sim, não sei o que, sei que lá. Fim das coisas, ele foi descobrir que o motor daquele carro não era compatível com a gasolina que ele pensou que era boa, que faria um bem danado para o motor do carro. A gasolina. E assim tem sido as nossas vidas aí, povo. A gente tem estragado a nossa vida porque a gente pensa que algo ou alguém que nós vamos trazer para viver, para conviver conosco, vai nos fazer um bem danado. Mas a gente se esquece de olhar o manual, e o nosso manual se chama Bíblia. Ou então, Palavra de Deus. Então, pensa um pouquinho. Nós temos um manual, abra ele, vai conhecer. E qual é o produto que eu vou conhecer aqui? Olha, não é um produto, é quem você vai conhecer aqui. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, o primeiro passo nesse manual é conhecer o construtor. Saber o porquê que ele fez, o porquê que ele amou em fazer essa obra chamada humanidade. Então, o primeiro passo no manual é conhecer o construtor. E quanto mais você conhece Deus, mais você vai ter a vontade de se conhecer. Você vai começar a mergulhar aí e começar a sondar. Opa, e o que agora a Bíblia fala de mim? O que esse construtor magnífico fala de mim? O que esse pai amoroso fala de mim? Então a gente precisa entender. A gente vira e mexe, a gente escuta pregações, ministrações, tantas matérias, criado à imagem e semelhança. Olha essa palavra, semelhança. Você já ouviu isso de alguém, né? Poxa, fulano se parece muito com Bertano. Olha, são semelhantes demais. Semelhantes, aquilo que... Ou então você olha para alguém e fala: rapaz, fulano é muito semelhante com ciclano. Aquilo te retoma, aquilo traz dentro de você, né? Quando você olha para uma pessoa e fala: é muito semelhante com aquele meu parente, com aquele meu amigo. Ou seja, te traz algo que te faz despertar, te lembrar de alguém.
quando Deus fala que nós somos imagem e semelhança, será que nós podemos hoje, ao terminar essa conversa, olhar no espelho e falar, olhando para mim, olhando para você, você vai olhar no espelho, será que você vai poder falar, rapaz, como eu me faço lembrar de Deus? Ou você vai olhar para si e vai falar, que desgosto. Não. Nós temos que olhar para esse espelho e sentir a vontade e desejo e lembrar de que nós fomos gerados do coração de Deus. Isso é interessante. Olhar para si mesmo é lembrar de que você foi gerado por Deus, porque Ele te fez a imagem dEle. Então toda vez, e o que o inimigo faz? Ele bloqueia. Ele quer que você olhe para o espelho e que essa sua visão pare em você. Para o crescimento do seu ego, para o crescimento do prazer da sua carne, ou então para a decepção própria, para te jogar lá embaixo. Tem pessoas que olham no espelho e se condenam. Mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. O que Jesus nos ensina numa lição? Não foi uma parábola, foi algo que aconteceu, foi literal. As pessoas chegaram, trouxeram uma mulher pega em adultério, estava ali totalmente desprotegida, despreparada do momento, sem reação, talvez em choque, né, por aquilo que estava acontecendo. E as pessoas fizeram o quê? Vamos apedrejar, vamos deixar Jesus tacar a primeira pedra, vamos deixar Jesus tomar a primeira atitude aí contra essa mulher. Jesus faz o que faz, fez o que fez, escreveu e falou, olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A gente conhece essa história, mas no final tem algo interessante. Mulher, onde estão os teus acusadores? Não tinha mais ninguém, só ela e Jesus. É algo ainda mais interessante. Mulher, eu também não te condeno. Toma posse disso. Jesus não te condena por quem você é. Temos ouvido aí falar de um Deus destruidor, um Deus matador, mas eu creio que conforme se passa o tempo, conforme se abrevia o tempo, conforme é encurtado a volta do Rei Jesus, Deus sente ainda mais amor pela humanidade, derrama mais da sua graça sobre as nossas vidas, porque Ele não tem prazer de perder alguém que não se arrependeu dos seus pecados. E Jesus fala algo para aquela mulher, eu não te condeno, eu também não te condeno, mas vai e não peque mais. Ou seja, Jesus está falando, siga essa orientação, mude esse pensamento, vira essa página na tua vida, de todo dia acordar com esse peso sobre as suas costas, com esse fardo desiludido, de que você tem que viver nessa mesma vida, de que para ser bem sucedida, mulher, você tem que dormir com um e com o outro. Não saia disso. Jesus dá uma orientação que vai além do que a gente possa imaginar. Jesus está falando para ela, muda de vida, porque eu não estou te condenando, pelo contrário, estou te dando a oportunidade para você conhecer, buscar se conhecer e enxergar que tem algo melhor aí dentro do que só isso. Deus está querendo te revelar que existe algo de muito valioso dentro de você, algo muito mais valioso do que você possa imaginar, do que você possa pensar. Então, essa manhã aí, reflita mais, pensa mais, mas também execute mais. Não adianta rascunhar, né? A gente conversa muito isso. Não adianta rascunhar, né? Só rascunhar lá o papel e ficar só nisso e não executar. Não, mãos à obra. Oração, como alguns dizem, né? Orar, mas também agir. Orar mais ação, oração. A gente precisa também agir, seguir as orientações. Não adianta, vamos lá, não adianta você ler um manual e não colocar em prática. O manual diz que é para instalar esse aplicativo aqui para funcionar essa câmera. Se eu não meter a mão ali para buscar o aplicativo, para instalar o aplicativo, para fazer aquilo funcionar, não vai funcionar. Vai ficar no mero conhecimento.
É aí onde a gente deturpa a palavra e a gente vai lá, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Jesus está falando lá, Deus está revelando por intermédio da sua palavra, de que ficar só nas leis, de que ficar só na letra, parar ali, nós vamos morrer. Se não houver prática, se não houver um esforço também nosso, da nossa parte, de praticar, de buscar, mudar o cenário da minha vida, não vai adiantar de nada. A letra mata quando eu só leio e não faço mais nada. Quando eu vejo lá Jesus falando do amor ao próximo, o Sermão do Monte, algo lindo. Ali o Sermão do Monte, com certeza você aí que está acompanhando, ou que vai acompanhar depois, vai assistir, talvez conheça o Sermão do Monte, né? Diz Mahatma Gandhi que se todo texto, né, toda a literatura da face da terra sumisse, mas se fosse preservado só o Sermão do Monte, proferido por Jesus, a humanidade teria uma orientação que lhe bastasse para o resto da sua vida. Então nós temos que aprender ali, o Sermão do Monte é muito lindo, Jesus falando do amor ao próximo, Jesus falando do reino, Jesus falando daqueles que choram e tudo mais, né? Jesus falando de tudo, mas não adianta nada se eu só ler e não buscar pôr em prática. Amor ao próximo, né? Não tem como ficar nas linhas, nas entrelinhas, tem que estar na prática, né? Não adianta Lucas ficar falando só do reino aqui se eu não viver o reino. Não adianta a palavra de Deus falar que você é mais do que vencedor se você não tomar posse disso e colocar isso em prática. Não adianta, como nós fizemos menção aqui, né, que somos sal e luz, você lê lá e bonitão, rapaz, sou sal e luz. Não adianta se você não colocar isso em prática. Coloque em prática. E Lucas, como é que eu coloco em prática? Vivendo e não sobrevivendo. A palavra nos ensina que o homem foi colocado na face da terra para viver e dominar sobre isso, sobre aquilo e aquilo. Olha que interessante, Deus colocou o homem para dominar. Assim, nos detalhes da palavra, nas riquezas da palavra, o homem foi colocado para dominar. Domine sobre os animais terrestres, sobre as aves, sobre os peixes do mar, né, sobre os animais domésticos e tudo mais, para dominar. Depois a gente vai ver que Deus dá a liberdade de um homem colocar nome. E no final ali, em páginas à frente, você vai ver o homem sendo dominado pela sua própria vontade. Vai ver o homem sendo engodado por Satanás. Aí você vai ver o homem sendo dominado. Olha aí. O homem sendo escravizado pela sua própria vontade. Paulo nos ensina: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? Olha, eu não sou mais escravo das minhas vontades. Eu não sou mais escravo dos meus prazeres. Eu não sou mais escravizado pelos meus planejamentos. Mas agora Cristo vive em mim. E o que Ele falar, eu vou procurar falar. E o que Ele me mandar fazer, eu vou procurar fazer. Sabe o que é isso? Isso é compreender o que é ser livre, o que é ser liberto. Eu não estou aqui menosprezando, eu também não estou difamando, até porque a nossa igreja tem culto de oração e libertação. Mas eu trago aqui para você, com total convicção e certeza, de que se nós tomássemos posse de que nós somos livres e libertos, nós não ficaríamos buscando culto de libertação. Tem pessoa que caiu na rotina, é algo até talvez incompreensível. Jonas, vou lá buscar libertação para a minha vida. Pastor, vou lá buscar libertação para a minha vida. Gente, estou indo lá buscar libertação para a minha vida. Aí, termina o culto, né? Uma semana depois, não, estou indo lá buscar libertação. Ei, meu irmão, se o Filho vos libertar, toma posse da palavra de Deus. É a palavra de Deus falando conosco. É Deus falando para nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Deus está falando para mim e para você que se nós conhecemos, se nós buscamos o conhecer a cada dia mais, nós já estamos buscando a nossa libertação. Talvez isso seria extinto. Já pensou isso? Que felicidade seria? Por que acabou os cultos de oração, de libertação? Não, porque o povo está compreendendo que a palavra pode me libertar dia após dia. Tem pessoa que fica buscando profeta. Tem pessoa que fica... Eu não estou falando que você não pode fazer isso. Eu não estou falando que você deve fazer isso em alguns momentos, buscar essa ajuda. Mas não adianta de nada se você não passar primeiro pelo filtro. E o filtro é a palavra de Deus. Tem gente que fica querendo burlar, que não quer abrir a Bíblia. Sabe por quê? Porque sabe que Deus não tem meio termo. É muito diferente. Um amigo que vem falar comigo, pedir um conselho. Eu vou falar com toda calma, para não magoar, não é assim? Não, fulano. Aí fica fazendo aquelas palavras muito meigas, né? Fica equilibrando, dosando o que vai falar. Aí tem pessoa que vai buscar terceiros, porque ele quer ouvir uma palavra que vai saciar ali o ego, que vai dar uma maciada ali no erro. Mas o nosso manual, deixado por Deus, a palavra dele, a Bíblia, meu irmão, é direta. A palavra ainda vai dizer assim, olha, eu sou o Deus que faz a ferida, mas eu sou o mesmo que cura, que traz o remédio, que coloca a atadura. Ou seja, Deus está falando para mim e para você, com Ele não tem meio termo, porque Ele vai no ponto certo, Ele vai querer tratar você no ponto certo. E tem gente que fica pulando, sabe por quê? É o medo. Tem pessoa que, sei lá, se faz de que não está enxergando, sabe que está mentindo, sabe que está vivendo no erro e tal, mas se faz não sei. E se faz às vezes de coitadinho, né? Não sei o quê. Olha, com Deus não tem isso. A palavra vai nos ensinar que Deus vai direto. Deus vai num ponto direto. Sabe por quê? Porque Ele te conhece. Os seus olhos são como chamas de fogo, ou seja, estão atentos sobre nós, nos enxergando dia após dia. Você pode falar para Deus que não fez, você pode falar para Deus que não é assim. Não, eu não sou assim não, Deus. Não sou assim. Não adianta. É melhor você contar a verdade para Deus, revelar para Deus quem você é, o que você está fazendo, o que você está sentindo, do que naquele grande dia você ouvir da boca de Deus, um Deus que buscou te amar a todo instante. Olha, parta de mim, porque eu não te conheço. É meio irracional aos olhos humanos, porque a gente fala de um Deus que conhece a tudo e a todos. A gente fala de um Deus que é soberano. E lá naquele grande dia, a palavra nos revela que Ele vai dizer para muitos: apartai de mim, que eu não vos conheço. É contraditório. Ao mesmo tempo eu falo de um Deus que conhece tudo e agora estou falando de um Deus que não conhece. A palavra, talvez de maneira simples para a gente poder compreender, é que naquele grande dia Ele vai falar: olha, aparta de mim, você que não me deixou te conhecer, você que não me deixou entrar na tua vida para te ajudar a mudar. Afasta de mim, você que me ignorou, você que não deu crédito, você que não confiou, você que não deu atenção. É isso que a palavra diz. É isso que a palavra diz. Mas Deus não quer isso para a minha vida, Deus não quer isso para a tua vida não, vaso. Vaza de Deus, como a gente brinca aqui. Deus não quer isso para você não. Igreja, Deus não quer isso. Deus está falando, vamos buscar, busca conhecer a mim a cada dia. Vamos buscar conhecer a Deus. Se aproximem para debaixo da potente mão de Deus. Se aproximem para perto do trono da graça. Vamos nos aproximar. Conhecendo Deus, eu vou me conhecer. Buscando conhecer Deus, eu vou buscar me conhecer também. Porque eu estou buscando conhecer aquele que me criou, aquele que me forjou, aquele que fez um plano de vida para mim. As empresas hoje trabalham com plano de carreira. Plano de carreira. Onde você chega lá, talvez através de uma plataforma, ou através do próprio departamento pessoal, dos recursos humanos da empresa e tudo mais. Você chega lá e você
planeja onde você quer chegar daqui a tanto tempo, o que você vai fazer para chegar lá, o que você já está fazendo. É o plano de carreira. E eu falo para você que Deus também tem um plano de vida para você. Não é um plano tão somente de carreira material, mas é um plano de carreira espiritual para você. Mas você precisa se atentar para a palavra e buscar conhecer tanto a Ele, mas buscar conhecer a você mesmo. Você já ouviu falar disso, da maldição hereditária? Eu não quero falar da maldição hereditária. Isso vai gerar uma polêmica teológica. Mas eu quero falar de pessoas que vivem assim. Meu pai foi, e eu também vou ser. Meu avô era assim, rude, grosso, isso está no meu sangue também. Não. Nós estamos falando de um Deus que despedaça o jugo. Se o meu avô foi, se meu bisavô era, se minha bisavó era assim, não quer dizer que eu também tenho que ser assim. Porque eu tenho que ser aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Se eu tive um tataravô, se eu tive um tio que fazia isso, e isso já está na genética, Lucas, isso já está na minha genética. Não. Então você não compreendeu a nossa conversa aqui hoje. Então você não compreendeu o motivo de eu estar aqui conversando com você. Deus é um Deus que despedaça o jugo. Deus é um Deus que bloqueia. Se poderia ser transmitido de genética esse jeitão explosivo, Deus é um Deus que está falando para você hoje: eu posso bloquear isso na tua vida, eu posso acabar com isso na tua vida. É claro que todos nós temos personalidades, mas depois que a gente se encontra com Deus, a gente vai se moldar. A palavra dele nos ensina que nós devemos nos moldar até chegar à estatura de varão perfeito. Ou seja, nós temos que nos moldando de acordo com a palavra, de acordo com as orientações do Espírito Santo, até que nós cheguemos a uma estatura onde nós venhamos a transmitir, um aroma suave para Deus como um sacrifício vivo. Aqui nós temos um exemplo na Igreja Metodista em Rio da Areia. Eu falo isso porque toda vez que ele pode falar, ele dá o exemplo. Duas pessoas que enfatizam muito e eu sempre tomo para a minha vida: pastor Eduilson. Vem de uma linhagem aí, nosso pastorzão vem de uma linhagem explosiva, ele sempre falava isso. Mas a cada dia que passa, esse pastor nosso aí tem se tornado um pastor amigão. E ele mesmo fala que ele briga com ele mesmo. É o meu jeito, é a minha personalidade. Mas Deus é o Deus do impossível. Um outro homem de Deus aqui também na nossa igreja, evangelista Tomires, veio também de uma linhagem e vivia uma vida aí, bebia, viciado nas bebidas e tudo mais. E ele tem um prazer de falar da transformação. E a igreja aqui onde eu estou aqui, talvez para quem não saiba, a igreja onde está aqui, plantada hoje, o terreno aqui tinha um bar. Vendia bebidas alcoólicas. Era a pessoa tropeçando uma na outra. O próprio Tomires fala isso. Mas do momento em que ele conhecia a Deus e falou: Deus, me conheça para que você possa transformar tudo dentro de mim. Hoje ele é uma bênção, ele é um homem de Deus. Então olha só, a partir do momento que você conhece Deus e dá liberdade para Ele, entra aqui e muda aquilo que eu não sou e nem quero ser. Meu irmão, a palavra fala que Ele entra e vem cear junto conosco. É o que Ele diz, é o que Ele nos ensina, é o que está escrito. Toma posse disso. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Reflita, pensa nisso. Eu queria ver aqui se nós temos algumas perguntas. Tem alguém que fez alguma pergunta? Não sei. Já que é um vídeo bem intuitivo, a gente deixa aí. Tá passando aqui no rodapé, A gente tem corrido atrás de doações de alimentos não perecíveis. A gente deixou aí o nosso contato, 3 contatos disponíveis para você que deseja doar. Mas como nós estamos em quarentena, nós estamos aí indo até a casa das pessoas. Você que, ainda que não seja da Igreja Metodista em Rio da Areia, mas você que deseja doar, sentiu no coração, de ajudar uma família, de ajudar alguém. Graças a Deus, ontem, por exemplo, eu estive com
né, indo na casa do irmão Kleber e irmã Rose, e já saber que já teve 2 cestas já esse mês doadas, mais uma que eu levei, né? Enfim, eu não estou falando aqui para, olha a igreja metodista, não. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu estou sendo, nós, igreja aqui, estamos sendo aquilo que Deus nos instituiu para ser. Sal e luz, sermos diferenças, fazermos diferença nesse mundo aí. Então, você pode anotar o contato, ligar para a gente, ou mandar um zap, uma mensagem. Se for o caso, a gente retorna para você. A gente vai, né, falar para você qual é o protocolo que a gente tem pedido para essas doações, higienização da embalagem e tudo mais. E como igreja do Senhor também não posso deixar de falar, nesse período de pandemia, né, que foi instalado, que se instalou aí, não só aqui no Brasil, mas em diversos países do mundo, esse período de quarentena, eu tenho que falar para você uma coisa: segue os conselhos, você que pode, fique em casa. Fique em casa. Lucas, mas eu não suporto mais. Deus não nos dá nada além do que a gente não possa suportar. Pensa, medita na palavra, conheça a palavra. Calma, mantenha o foco em Deus, a esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Olha que interessante, né? Então, o nosso conselho como igreja aqui é: fique em casa. Eu sei que alguns estão permitidos aí trabalhar, mas vigia, né? Assim, a nossa gíria gospel, vigia. Nós temos aí, tá aqui, a gente a gente não tá, a gente não tinha um hábito, mas já que é para segurança, use a máscara, né? Se previna. Não, Lucas, mas eu tô bem, mas não é só por você, é pelo próximo, tá? É pelo próximo. Nosso pastor Eduilson sempre manda um abraço, eu aqui vou ser o porta-voz dele. Um abraço do nosso pastor Eduilson Xavier, juntamente com a sua esposa, a nossa tia Selminha, para todos vocês que têm nos ajudado, que têm corroborado com o reino, que têm somado conosco, você que tem sido um intercessor, você que às vezes não tem acesso diário a um Facebook, a uma outra plataforma digital como o YouTube, mas você que tem orado incessantemente, né? Deus está olhando para você, a sua ajuda tem sido de grande valia para o reino, para os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Então não pare, continue, né? Lucas, eu só devo assistir aí os cultos da minha igreja aqui, Metodista Rendareia? Não, vai buscar mais da palavra de Deus. Temos pregações diversas sendo postadas nas plataformas digitais. Então vai lá, se alimenta, mas não deixa de ler a Bíblia para conhecer Deus de uma maneira bem íntima. Medita na palavra e deixa Deus sondar o teu coração, te conhecer também, tá? E eu finalizo as minhas palavras aqui assim hoje. Você é mais do que vencedor. Você foi chamado para vencer, você foi chamado para superar. Você foi chamado para ir além. Deus não te condena por aquilo que você foi um dia, porque Ele está olhando para o teu presente. A gente faz menção de um versículo. Dos teus pecados, Deus diz para nós: eu não me lembro mais. Sabe o que é isso? Não quer dizer que Deus deu um surto e se esqueceu, não, porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Mas Ele está falando para mim: eu não quero e nem vou fazer pegar os teus pecados para jogar na tua cara, como diz alguns, né? Algumas pessoas que têm o prazer de pegar os nossos erros e jogar em nós. Não. Deus fala que Ele se esquece, porque Ele crê no poder do seu Filho, do sangue derramado nas nossas vidas. Então seja aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é um filho lavado e remido. Alguém que foi escolhido por Deus para um dia estar com Ele lá em cima. Então essas são as considerações hoje na nossa escola bíblica dominical, aqui na Igreja Metodista em Rendareia. Então eu deixo aí um abraço e chamo você para às 19 horas estar conosco na transmissão também ao vivo do nosso culto aqui. Tudo para a honra e glória de Deus. Todo aparato, tudo aquilo que nós estamos
fazendo, arquitetando, estrutura e tudo mais, nós temos feito para poder te dar suporte, para poder ser um canal de bênção na tua vida, mas tudo isso a gente faz em louvor a Deus, porque a gente ama falar desse Deus, a gente ama fazer tudo isso para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Então, um abração, fique com Deus, que Deus possa te abençoar, que Deus possa tomar conta cada vez mais da tua vida. Amém e amém.